Nosso assunto de hoje chama-se Açoitando o Ar. Antes de iniciarmos o nosso comentário e a leitura, vamos elevar nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Deus de infinita bondade e misericórdia, Pai, amor, esperança de todo o universo, te pedimos nesse momento toda a luz, todo esclarecimento, toda a proteção, para que em mais uma mensagem do seu Evangelho possamos aprender um pouco mais, sempre evoluindo e podemos auxiliar todos os irmãos encarnados e desencarnados que também necessitam do aprendizado, da mudança, do melhoramento. Neste momento, Pai, te pedimos, permita-nos seguir em frente com o aprendizado e um trabalho do seu Evangelho. Bom, o Açoitando o Ar, do livro Palavras de Vida Eterna. Paulo em Coríntios diz o seguinte: eu por minha parte assim corro, não como na incerteza, de tal como combato, não como açoitando o ar. Definindo um trabalho imenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: eu, por minha parte, não corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividades do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios no quadro da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam, comentam apressados méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exalta a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixa amargamente do chefe que lhes preside um serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questão da fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito, os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna vacilam, desencantados nas sombras da incerteza, e quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhece aflitos que, em verdade, estiveram na carne combatendo improficuamente como com quem na terra passa açoitando o ar. Bom, esse caso é o famoso faço o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Temos que entender que, como nos encontramos num processo de evolução espiritual, é normal que tentemos levar as pessoas os aprendizados que nos são novos, que nos parecem já enraizados. Porém, quando as provas, as expiações desse mundo nos chamam ao exemplo, mostramos o quanto ainda temos a aprender. Não podemos dizer. Então, é uma realidade dura, né? Mas que nos mostra, porque gostamos muito de palavras bonitas, gostamos de mostrar exemplos magníficos, mas quando vem da nossa parte de exemplificar, de trabalhar, de executar, falhamos, né? Só que a gente não pode dizer que as pessoas fazem isso, a grande maioria ou todos, por maldade, mas por muitas vezes não terem noção do estado espiritual que ainda se encontra. Por isso é importante a autorreflexão, né? É importante que procuremos olhar para dentro de nós e busquemos avaliar a nossa condição momentânea. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 15 a 20, Jesus nos convida a ser prudentes
para cair nos entusiasmos fáceis e quase sempre superficiais. A rotina do nosso dia a dia faz com que a nossa fé fique vazia, fria, sem perspectiva. É por isso que o estilo do reino de Deus e as novidades inauguradas por Jesus propõem um caminho de conversão duro, mas não possível para todos os dias. É o que diz aqui. Essas novidades, as coisas nos causam um certo entusiasmo, né? Um ânimo, mas para que a gente consiga colocar isso em prática é necessário muita dedicação, disciplina, fé, humildade, amor, né? No que queremos fazer. A porta que leva ao reino do céu é estreita, mas não impede a passagem de ninguém. Nesses últimos dias encontramos imagens explícitas que tomam a vida percorrida por Jesus não uma simples via de Cooper, por onde nós podemos fazer uma caminhada sem obstáculos. Os ouvintes de Jesus sabiam bem das dificuldades que nasciam no compartilhar os ensinamentos do Mestre. Eles experimentavam isso todos os dias. Os obstáculos e os impedimentos provinham, antes de tudo, da condição humana, muito mais predisposta à satisfação das necessidades terrenas. Por isso Jesus falava de cães e de porcos, de porta em porta, estreita e de porta larga. Jesus, quando falava sobre isso, também queria alertar os discípulos para o mal que sempre bateu nas portas dos batizados. Trata-se de um risco religioso bem conhecido na época de Jesus e que jamais desapareceu na história do homem. No Evangelho de hoje encontramos o convite a que nós distinguimos entre os verdadeiros e falsos profetas. Esse tema de hoje é que nós lemos aí, Aceitando o Ar, eles nos levam a uma reflexão muito grande, sim, porque no momento em que nós pensamos só, falamos das atitudes e não damos os exemplos, e como havíamos dito, existe aquelas pessoas que não têm ainda noção do seu conhecimento e que o falam e acham que estão prontas para o trabalho, né? Sem ter muitas vezes arregaçado as mangas e colocado em prática, mas também existe os falsos profetas, né? Existem aqueles que aproveitam do dom da palavra, do poder da palavra, da necessidade humana de um referencial e que se aproveitam disso. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas características que são importantes e que a gente tem que ter cuidado com os falsos profetas. Então, alguns caracteres do verdadeiro profeta. E aqui fala: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo o homem honesto e o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida, como conhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente que os homens? Então quer dizer, se Deus, na sua grandeza, na sua capacidade infinita, sabedoria, muito maior do que a nossa, se nós queremos colocar um general hábil, capaz de dirigir um exército, você acha que ele não vai ser menos que isso? Que ele não vai colocar uma pessoa menos capacitada para auxiliar as pessoas? Ficais certos que só se confia missões importantes aos que eles sabem capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas o mestre há sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos adiantados,
que fizeram suas provas nas outras existências, juntos, existências que visto que, se não fossem superiores ao meio em que devem atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Ou seja, se ele não carrega os caracteres, as virtudes daquele que ele se diz ser o representante, então ele não é. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possui, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendados, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Então, se a gente tiver dúvidas, nós podemos seguir o exemplo de Cristo. Ele nunca precisou se pronunciar. Ele simplesmente se foi humilde, modesto e colocando em prática os seus trabalhos. Temos um exemplo mais recente, que seria Chico Xavier, que também é outro exemplo de humildade, modéstia. Nunca se preocupou com a sua vaidade, com as suas coisas, mas sempre praticaram o bem. Alguns desses outros impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação muito simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, já não seria mais Deus. Se tirardes uma de suas virtudes, o Cristo já não seria mais o Cristo. Possui todas as virtudes os que se dão como sendo Cristo. Essa é a questão. Observai, escutai as ideias e os atos e reconhecereis acima de tudo. Lhes faltam as qualidades distintas do Cristo: a humildade, a caridade, sobejando-lhes que o Cristo não tinha a cuspidez e o orgulho. Notai aos demais que neste momento há, entre outros países, muitos pretensos Cristos, como há muitos outros pretensos Elias, São João, São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhe prestam ouvidos. Desconfiai, pois, os falsos profetas, máxima numa época de renovação, como a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo, Erasto. Então, são reflexões muito importantes, A gente tem que reconhecer mesmo pelos atos. Nós temos que ter cuidado. Nós estamos passando por uma época em que aparecerão falsos profetas, pessoas com lindas mensagens, mas que na prática não farão o jus ao que dizem. Repetindo novamente, são pessoas, muitas pela sua falta de compreensão de como são, e outras mesmo pela vaidade, pelo desejo de se destacarem, Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de pessoas. Então, coisas para refletir.
ficam aqui reflexões importantes sobre coisas as quais propagamos e não exemplificamos. Por exemplo, falamos da caridade e numa primeira oportunidade de fazê-los, nós a ignoramos. Sobre a fé em Deus nas suas obras, mas ao primeiro tropeço questionamos a sua grandeza com os nossos porquês, esquecendo de ser humildes e submissos à sua vontade. Fora que na primeira dificuldade nós reclamamos ao invés de continuarmos trabalhando para enfrentar aquele obstáculo. Lembrar sempre dos falsos profetas. Então são coisas que é importante que a gente tem que procurar refletir sobre isso. É importante o Evangelho, o estudo do Evangelho, a exemplificação desses grandes líderes que aqui estiveram. E aí fica uma pergunta importante: que cristão somos e que cristãos queremos ser? Então que Deus a todos possa abençoar e que mais uma vez Jesus a todos abençoe e que assim seja.